Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado pela vida do teu servo, nosso querido missionário Humberto Primo, sua esposa, sua filhinha. Obrigado por esta família missionária e pedimos agora que o Senhor possa usá-lo para transmitir o teu recado nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que se passava na mente e no coração daqueles irmãos que em 1907 se reuniram para criar a Junta de Evangelização Nacional, hoje a Junta de Missões Nacionais? Pioneiros, eles estavam dispostos a pagar o preço de iniciar um grande projeto e de viver uma vida inteira em prol da proclamação do Evangelho. Mas será que naquele momento eles tinham consciência de quão longe esse movimento iria chegar? Esta história não é apenas daqueles primeiros nomes, mas de muitos outros ao longo deste século. Uma história feita por grandes nomes, mas também por incontáveis anônimos. Uma história feita por pessoas de muitos recursos, mas principalmente por pessoas como aquela viúva que tinha apenas 2 pequenas moedas para ofertar a Deus e, no entanto, ofereceu tudo o que tinha. Aqueles batistas brasileiros de 1907 tinham a visão de fé que o nosso país poderia ser transformado pela pregação do Evangelho. Eles entenderam que era preciso anunciar o nome de Jesus e fazer discípulos aqui onde cada um de nós está, mas também que era preciso ir até lá, onde os outros estão. Por isso, aqui e lá, perto e longe, eles não paravam de compartilhar as boas novas, de mobilizar servos fiéis na oração e de levantar recursos para a expansão do reino. E é assim que cada batista deve viver, pensando em como anunciar o Evangelho e multiplicar discípulos aqui e lá, nos lugares mais próximos e nos mais distantes. Quando formamos discípulos com a visão multiplicadora do reino, surgem missionários nascidos na própria região, e então o que era lá para alguns se transforma no aqui de outros, e a palavra continua a ser compartilhada em todos os cantos, até que Cristo venha. O aqui pode ser um campo missionário no centro de uma grande cidade, ou pode ser também no interior do Brasil, uma pequena vila ou comunidade. Cada crente deve encarar o seu chamado e iniciar a obra onde está, não se esquecendo da responsabilidade de investir e orar para que o Evangelho também chegue até os lugares mais distantes. Só assim vamos alcançar todo o Brasil. A verdade que liberta já chegou até nós, mas por que ela ainda não chegou a tantos lugares onde vidas carecem de perdão, salvação e transformação? Quando esses lugares deixarão de ser um lá distante e inatingível e se transformarão num aqui, na nossa casa? Não temos como saber o que se passava na mente daqueles irmãos pioneiros que há 115 anos se uniram para impactar o Brasil com a mensagem da cruz. Mas para nós fica uma pergunta: onde hoje podemos ser pioneiros e fazer a diferença? Pode ser aqui, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho ou escola, e pode ser lá, na Amazônia, no sertão, nas Cracolândias e em tantos lugares que só serão plenamente alcançados se mais missionários forem enviados. Com certeza, nós não temos total compreensão de como o trabalho de nossas mãos vai ecoar pela eternidade,
Talvez nossas ações nos pareçam pequenas, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, elas podem gerar grandes frutos. No futuro, quando um cristão ler nossa história, que ele seja motivado a permanecer firme na pregação da palavra. Porque não importa onde as pessoas estejam, no campo, na floresta, nas margens dos rios, nas cidades do interior, nos grandes centros urbanos, nas favelas, nos condomínios fechados, nos presídios, nas ruas ou nos becos, nós estaremos lá, como Junta de Missões Nacionais. Anunciamos há 115 anos que só Jesus Cristo salva. Nós somos uma agência missionária da Convenção Batista Brasileira, desde 1907, cumprindo com a nossa missão de alcançar todos com o Evangelho. Ao longo dos mais de 50 anos, essa igreja tem se colocado à disposição para cumprir com essa missão. Eu não tenho dúvida de que, se depender da Igreja Batista Central em Campo Grande, as próximas gerações vão poder olhar para trás e ver que nós estamos dando continuidade com aquilo que iniciou lá atrás. Não tenho dúvida que, se depender dessa igreja, nós vamos continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Amados, que alegria cada vez de estar junto com vocês, essa amada igreja. Gratidão a Deus em primeiro lugar por tudo que essa igreja tem realizado. E a cada vez mais a gente fica admirado, né? Eu sentei aqui 2 minutinhos e só já escutando mais algumas bênçãos ali, a gente já fica assim mesmo maravilhado, né? Eu que sou privilegiado de poder enviar cada missionário aqui. E muitos daqueles a gente vai conversando depois e eles vão contando as bênçãos, né? Quero agradecer pela hospitalidade dessa igreja, de receber cada missionário ali, gente. A Geisa dando todo o apoio, o Luiz, desde o senhor pastor Tadeu, Rosângela. Gente, é muita bênção, é muita bênção. Só quero compartilhar com vocês aqui que lá, entre os missionários, o pessoal falava, fui na Central de Campo Grande, que maravilha. E os outros missionários que não vinham ficavam me cobrando, que dia que eu vou na Central? Que dia que eu vou ficar hospedado lá na Central de Campo Grande? Eu falei, meu irmão, é um de cada vez. Vamos devagar para o próximo ano. Mas é muita coisa boa, amados, é muita coisa boa que Deus tem feito. E nós entendemos que fazer parte de tudo isso, nós somos privilegiados em participar de tudo que o Senhor tem feito. Eu não tenho dúvida disso. De você, ouvindo os nossos missionários, você tem feito parte daquilo que tem acontecido lá no campo missionário. Mas vamos lá, vamos ganhar tempo aqui nessa noite. Eu vou pedir à minha amiga Mari lá para que dê continuidade no slide. Essa campanha tem sido uma maravilha, vocês não têm ideia. Vocês sabem que essa campanha ela foi realizada lá em 1980, né? Acho que muitos dos missionários que estiveram aqui já falaram sobre isso. Eu quero dizer para você que não foi falta de criatividade não, tá? Repetir. Ano passado nós repetimos, esse ano repetimos de novo, e se ano que vem tiver necessidade, vamos repetir outro também, que o que tem que dar certo, a gente dá continuidade. Há mais de 2000 anos, essa verdade foi dita. Só Jesus Cristo salva. Os discípulos de Cristo, eles deram a vida deles para dar continuidade com essa verdade absoluta. Em 1980, várias pessoas se converteram naquela grande campanha evangelística que houve. Muitos que estão nos campos hoje foram despertados naquela época. Então, por que não fazer de novo? E eu falo para você, nesses 2 meses, Deus tem feito maravilhas. No último domingo agora nós tivemos um congresso voltado para vocacionados. Brincando, devia ter ali mais ou menos 150 pessoas. Dessas 150 pessoas que ali estavam, 10%, cerca de 15 pessoas, se colocaram à disposição para ir para o campo missionário. Olha que fantástico. Jovens se colocando à disposição de Cristo, para ir anunciar que só Jesus Cristo salva. Essa campanha não é uma campanha apenas para levantar recursos. Os recursos são importantes, sim, são muito importantes. Mas essa campanha ela é voltada para a gente anunciar esse Jesus Cristo que nos salvou para aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso.
no nosso Brasil, no nosso bairro, por que não dizer isso? Pessoas que ainda precisam ouvir isso, que é somente Ele, a verdade, que é somente Ele é o caminho, que somente Ele pode nos dar a vida eterna. Então, essa campanha é voltada para isso. E nesses 2 meses, a igreja aqui tem ouvido isso cada vez mais, né, Luiz, meu grande amigo? Nesses 2 meses, os irmãos têm aqui ouvido diversos relatos de vários missionários que estiveram aqui. Veio o Robson lá do Ceará, veio depois o Washington do Piauí, tiveram agora há pouco a Joyce. Tanta gente, até minha esposa que está ali também teve a oportunidade de estar aqui com vocês, relatando um pouquinho daquilo que a gente tem feito na mobilização missionária. E eu não tenho dúvida que Deus falou o teu coração. E eu quero falar o seguinte para você: não fique de fora daquilo que Deus tem feito. Não fique de fora. Tenho certeza que Deus te incomodou e você se sentiu incomodado e você está fazendo. Por isso que a gente está vendo os frutos de cada vez mais a igreja envolvida com aquilo que tem acontecido, né? E a gente percebe que vocês aqui não ficam, vamos fazer uma coisa de cada vez. Não, os desafios vão vindo e a igreja vai abraçando. Os irmãos vão abraçando. E nós ficamos felizes por esse engajamento e ficamos felizes por isso. Mas a palavra de Deus, ela nos motiva cada vez mais, né? Nós somos seres humanos. E nós somos chamados a cada momento a estarmos exercitando a nossa fé, colocando a nossa fé em prática, exercitando as nossas obras, para que cada vez mais, através das nossas vidas, pessoas possam ser impactadas. Até quando, Humberto? Até quando vai ser isso? Até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Até Ele voltar, nós temos de cumprir essa missão, de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus. Mas vamos ler Bíblia. Quero que você abra comigo, ou então você pode acompanhar também por aqui, na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Eu não sei se vocês vão conseguir ali. O meu amigo ali deu um zoom que vai ficar um pouco melhor. Mas diz da seguinte forma: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente o fizeram, o que esperávamos, mas entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Soberano, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez por estar na tua casa e junto com os meus amados irmãos termos a oportunidade de, diante da tua sagrada Escritura, buscar uma orientação para a nossa vida. Que o teu Espírito Santo permita que nós possamos ler, ouvir e aplicar a tua palavra. Essa é a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um recorte bem simples com vocês nessa carta que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Corinto. Ele envia uma carta para uma igreja, mas fazendo menção a outra igreja, a outra região. E ele, nesse momento, ele faz aqui menção para os irmãos da Macedônia, as igrejas da Macedônia. Igreja que o próprio apóstolo Paulo, diante de um sonho, foi orientado a ir para aquela região para poder fundar aquela igreja. Então, daí a gente já percebe uma coisa. Deus, Ele permite que sonhos se tornem realidade para cumprir com o teu propósito. Deus permite. Eu costumo dizer que, às vezes, nós sonhamos com algumas coisas e a gente coloca, assim, algumas impossibilidades daquilo acontecer. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de verdade. É um Deus de paz, é um Deus de alegria. E se aquele sonho foi Ele que colocou no teu coração, meu irmão, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Vocês têm ouvido os nossos missionários falarem isso aqui. De chegarem em locais onde estava fechado, de chegarem a locais onde tudo parecia perdido, e Deus usa a vida daqueles que se colocam à disposição.
Então, quando a gente vê Paulo relatar disso daqui, a gente conhecendo o que aconteceu um pouco antes, né, naquela visão que aquele homem disse naquele sonho, passa a Macedônia e nos ajuda. E aqui a gente já consegue ver o que as igrejas da Macedônia já estavam realizando. Então, aquele momento, nessa carta, o que o apóstolo Paulo vai falar é do compromisso e da lealdade dos macedônios. Aqueles irmãos eram de uma região, se a gente fosse olhar, fosse ver assim, uma região geograficamente difícil, uma região montanhosa, e já tinham passado por algumas guerras naquele local. A situação deles financeiramente não era fácil. Não era fácil. Eles já tinham até solicitado para que os impostos fossem reduzidos. A situação não estava fácil. Mas Paulo cita eles e vem falar que aqueles irmãos eles tiveram uma atitude diferente de uma igreja que poderia fazer muita coisa, mas não estava fazendo. De uma igreja que tinha se comprometido, a igreja de Corinto tinha se comprometido em ajudar os santos de Jerusalém, mas eles não estavam fazendo. Ou então era necessário de Paulo ficar em cima, cobrando, mandando carta, olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Infelizmente, na mobilização a gente vive isso, irmã Rosângela. Sabia? Infelizmente, às vezes parte o nosso coração de você ter que ligar para uma igreja, de ter que procurar uma igreja que fez campanha, recebeu o missionário, e já está no mês de janeiro, a igreja nada. Misericórdia, Senhor. Infelizmente, mas a gente vê que isso não acontece de agora. Quando a gente vê as cartas de Paulo, a gente vê, então isso nos dá um pouco de ânimo, de saber que, infelizmente, acontece isso. Existem aquelas que não. Existem várias aí centrais de Campo Grande espalhadas por esse Brasil, louvado seja o Senhor, amém? É por isso. Então a gente fica feliz por toda essa situação. Mas Paulo, nesse momento, ele vai dizer o seguinte, que aqueles irmãos, que passavam por uma situação financeira difícil, passavam por guerras, eles passavam por perseguição. A igreja estava sendo perseguida naquela época, mas a fé daqueles irmãos havia se provado genuína. No texto que nós lemos aí, vai dizer que no momento que eles passavam pela mais severa tribulação, a grande alegria, gente, como é que pode isso? Você passar por dificuldade, mas aí Paulo fala o seguinte, olha, a grande alegria e a extrema pobreza deles, duas coisas que às vezes ao nosso olhar humano são totalmente distintas. Mas nesses irmãos aqui, com essas duas coisas fizeram que a generosidade deles transbordasse. Aqueles irmãos sabiam de uma coisa, meus irmãos. Aqueles irmãos sabiam que participar da assistência dos santos é uma graça que Deus estava concedendo para eles. Eles sabiam que não tinha privilégio maior do que você participar daquilo. E aquilo fazia com que eles se esforçassem cada vez mais em participar disso. Eu, quando estava lendo esse versículo, eu me lembrei muito da nossa missionária Brenda, lá na comunidade de Ribeirinha. Me fugiu o nome daquela comunidade agora. Mas que em 2020, vocês devem lembrar disso. Ela levou a comunidade dela a fazer campanha. Todos os nossos missionários fazem campanhas missionárias. Todos os nossos missionários são levados também, porque não tem como você falar de uma coisa e você não viver aquilo. E ela levou a comunidade dela ali a querer também levantar um alvo naquela campanha, se eu não me engano, Movidos pela Graça. E aí, ela conta que a igreja tinha a receita de cerca de R$500. E quando ela fez, eles foram levantar o alvo daquela igreja, fizeram ali os alvos pessoais, dava R$2.000. Ela falou assim, não, esse negócio deve estar errado. Como que a nossa igreja consegue levantar 500 e os irmãos estão falando que nesse mês agora de outubro nós vamos levantar R$2.000. Ela fez de novo, separou lá, explicou de novo. E aí quando ela pegou novamente R$2.000. E aí ela, não contente, ela falou assim, não, irmão, deixa eu explicar a vocês não estão entendendo. É para a gente colocar aqui aquilo que a gente quer ofertar. E aí as pessoas começaram a se levantar, mas missionário, a gente entendeu sim. Nós colocamos aí aquilo que nós queremos ofertar, da forma como nós queremos participar.
E aí Brenda fala que ela entendeu naquele momento que o Espírito Santo queria conduzir para um lado, mas ela estava um pouco resistente. E ali para ela ali foi um grande aprendizado. E eu confesso que isso às vezes acontece com a gente também. Às vezes Deus quer, não somente através de oferta missionária, mas através mesmo assim, principalmente, do nosso relacionamento discipulador com as pessoas. Através do nosso evangelismo pessoal. Às vezes Deus quer mostrar a gente alguma coisa e a gente fica, às vezes, colocando resistência para aquilo que Deus quer falar. E ela conta nessa experiência que eles não apenas alcançaram aquele alvo desafiador para aquela igreja, mas também ultrapassaram. Mas o mais importante não foi isso que ela conta. O mais importante foi o envolvimento da igreja ali na comunidade. Foi o envolvimento das pessoas vendo como que aquelas crianças, como que aquelas pessoas estavam tão envolvidas em cooperar com uma coisa que elas não conheciam pessoalmente. Elas nunca saíram daquela comunidade, mas elas estavam ofertando para pessoas que elas sabiam que necessitavam de ter o mesmo entendimento que elas haviam tido. Eram crianças e queriam participar daquilo. Queriam ofertar para a Cristolândia, queriam ofertar para o sertão, queriam ofertar para o sul. Locais que talvez elas nunca poderiam ir fisicamente. Mas através da oferta delas, elas sabiam que aquela oferta ia chegar e pessoas seriam alcançadas através daquelas ofertas, através do envio dos missionários. Então Paulo relata nesse momento que não era a quantidade, apesar das igrejas da Macedônia terem uma oferta expressiva, mas o que ele relata nesse momento é o espírito de cooperação daqueles amados irmãos. Esse espírito de cooperação. A tendência deles não era doar pouco. A tendência deles era participarem, porque eles sabiam da necessidade que aquelas pessoas tinham. E quando a gente entende a necessidade do outro, quando você se coloca no lugar do outro, quando você lembra que se não fosse Cristo na sua vida, a situação que você poderia estar nesse momento, isso te deixa mais sensível. Isso te deixa mais aberto a querer usar a sua vida em prol para que o outro seja alcançado. Meu irmão, não tem obra mais linda do que essa. Não tem projeto mais perfeito do que isso. E Deus escolheu pessoas como nós, como Humberto, como você, como nós, para participar disso. Você tem noção? Você tem noção disso? A grandiosidade que é essa transformação. E aí a gente vai observando de como que todas essas questões elas vinham de coração grato. De tudo isso que acontecia, era de coração grato. Deixava que Deus realmente direcionasse cada um. Aquele povo fazia isso, e nós somos chamados a fazer isso. Deixar que Deus direcione os nossos negócios, Deus direcione os nossos bens, Deus direcione a nossa família. Se for dessa forma, pode ter certeza que o final de tudo isso vai dar certo. Se a gente quer fazer do nosso jeito, as coisas não vão. É o que nós falamos a cada vez para cada missionário nosso, quando chega e quando está voltando para o campo missionário. Ele pode ter a melhor estrutura. Ele pode ter um carro ali, pode ter uma Kombi, pode ter um bom barco, ele pode ter qualquer coisa, mas se ele não for totalmente direcionado pela palavra de Deus, se ele não estiver no centro da vontade de Deus, não vai ter fruto. As coisas não vão andar, as coisas não vão acontecer. E assim acontece com nós também. Assim acontece com cada um de nós. Vou pedir a minha amiga para dar continuidade ali. E tudo isso, irmãos, por que nós fazemos? Porque nós estamos investindo em vidas. Pergunte para uma mãe que tem o seu filho que foi ali acolhido em uma Cristolândia e está tendo sua vida transformada. Pergunta à mãe se vale a pena investir. Pergunte para aquelas pessoas ali, nós temos agora aí, fantástico, já tinha muito tempo que nós estávamos ali na comunidade da Mangueira. Mas nos últimos 2 anos, pastor, Deus tem feito algo fantástico ali naquela comunidade. Eu acho que daqui para frente, quem vai vir aqui vai ser essas crianças. É um grupo de crianças, irmã Rosângela,
fantástica. Os meninos tocam ali, fazem aquelas baguncinhas deles, aquele samba, aqueles tambor, e todos que estão ali em situação de risco. A maioria daquelas crianças são filhos de pessoas que não são crentes. E é você, através da sua oração, talvez você nem sabia disso, através da sua oração, através da sua oferta, você está ali todo dia no Morro da Mangueira, apoiando os nossos missionários do Projeto Reino. Estão ali com o nosso missionário Wagner, missionária Eliane, missionária Laís e cada outro. Te faço um convite, dá um pulinho lá. Dá um pulinho fisicamente também. Você aqui, nesses 2 meses, você foi desafiado por várias regiões, né? Você foi desafiado por Ceará, você foi desafiado por Piauí, você foi agora desafiado para Barreiras. As meninas da Cristolândia estiveram aqui também. Então, você pode escolher. Olha que bênção. Você tem ali uma mesa farta. Fala, Senhor, aonde que o Senhor quer me usar nesse momento aqui agora, fisicamente? Aonde que eu posso ir? Aonde que eu posso servir ali também? Então, você pode escolher tudo isso. Vale a pena? Vale. Confesso que, por alguns momentos, dentro mesmo, a gente fala assim, gente, mas já tem tanto tempo que a gente tem missionário ali, o negócio parece que não está andando, o negócio está meio difícil, mas no tempo do Senhor, é no tempo dele que as coisas vão acontecendo. E hoje, os testemunhos que nós temos aí daquelas crianças que estão se convertendo para a honra e glória do Senhor, crianças que estão tendo as suas vidas transformadas, crianças que estão sendo referência para os seus pais, pais que estão entregando os seus filhos, sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados. É nisso que você está investindo, meu irmão. É nisso, é aí que a sua oferta está chegando. Aconteceu dias atrás, os irmãos estiveram aqui, também a nossa missionária Fabíola, né? E a gente sabe da dificuldade que é falar sobre esse projeto. É um projeto que você tem que ter um pouquinho, nem tudo que você pode falar, né? Mas eu não posso deixar de contar uma experiência que a gente viveu nesse final de semana, de mais uma conversão naquele local, pastor. E a forma dela contar, né, e junto com a Mohana, né, amor, que estava ali falando, e a forma dela contar tudo aquilo, né, de ela falar que ela sonhou com Jesus falando com ela. E aí ela acordou. E ela falou assim, não, Senhor, se for verdade mesmo, o Senhor faz de novo. E ela voltou a dormir e o mesmo sonho retornou nela. E ela contando que Jesus falava para ela assim, olha, eu te trouxe para o Brasil para transformar a sua vida, para cuidar de você. E ela contando, irmãos, aquilo, e ela fazendo assim com a mão, que foi uma coisa de dentro para fora. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, das entranhas, da transformação. Vale a pena ou não vale mexer com isso, meu irmão? É difícil? É. É desafiador? É. A gente tem recebido muita crítica? Tem. Mas ouvi das mais de 150 pessoas que hoje estão ali, uma dessas pessoas poder falar isso. E a gente viu a menininha cantando. A menininha contando em português de 1 a 20. E ela cantando também depois ali que Cristo mudou o viver dela. Pensa numa coisa dessa. Lá isso não poderia acontecer. Lá não pode. Lá se fizer isso, cortam sua cabeça. E aí o que Deus faz? Eu creio na permissão de Deus para tudo, meu irmão. Tudo para mim é permissão de Deus. Algumas coisas, né? Tudo eu entendo que é permissão dele. Então, desde a saída do exército, tudo aquilo que aconteceu, e eles vêm para cá, eu não sei o que você pensou aquele dia, quando você viu no jornal aquele avião subindo e aquelas pessoas caindo. Eu não sei o que você pensou, mas eu confesso para você, eu pedi misericórdia, mas se eu orei mais de 2 vezes por aquele povo, foi muito. Eu confesso para você. Eu lembro que uma vez, sim, nós oramos por aquele povo. Mas se eu fiz mais de 2 vezes, foi muito. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de se emocionar com as coisas, mas depois, devido a tantas demandas, tantas necessidades que vão acontecendo, a gente deixa de lado. Mas aí, quando nós tivemos uma reunião lá atrás, que foi falado sobre isso, eu confesso que eu pedi perdão a Deus.
Mas eu vi diante daquele momento uma oportunidade de querer fazer diferente agora. Uma oportunidade de querer levantar mais e mais recursos para aquele projeto. Os irmãos sabem, a Fabíola contou aqui quantos desafios que tem. E nós da mobilização somos chamados a fazer o quê? Levantar esses recursos. Porque a Fabíola vem uma vez no ano. Campanha agora. E a gente vai o tempo todo desafiando as igrejas, indo, conversando, falando. Por quê? Porque a gente está tratando de vida. Tratando de vida. Nós não poderíamos ir para lá. Deus traz o povo para cá para a gente poder cuidar desse povo. Como não investir? Como não cuidar? Como não participar do que Deus está fazendo? As novas gerações, como a gente viu naquele vídeo ali, lá atrás, o povo lá atrás fez. Pioneiros, pessoas cumprindo desafios que a gente não tinha nem noção que poderia acontecer. Cortando esse Brasil todão aí, ó, montado num jegue, enfrentando doenças, enfrentando índios, enfrentando tudo. Mas com uma certeza, assim como aqueles discípulos deram a sua vida para que essa verdade de que só Jesus Cristo salva pudesse alcançar outros povos, os nossos pais também lá atrás fizeram. Nós vamos ser lembrados por isso também. Eu quero que daqui, talvez, a 10, 15 anos, filhos dessas pessoas que estão vindo possam olhar e falar assim, ó, eu louvo a Deus por aquela região ali na Zona Oeste, eu louvo a Deus por aquela igreja central de Campo Grande que apoiou os meus pais, que cuidaram da minha família. Eu louvo a Deus pelos batistas brasileiros, que se não fosse por eles, a gente não sabe o que poderia acontecer. Nós temos isso em nossas mãos. Deus nos convida, vou pedir minha amiga para adiantar ali, Deus nos convida para participar do projeto mais fantástico que pode acontecer na vida de uma pessoa, que é a salvação em Cristo Jesus. Esse aí é um batismo que aconteceu lá no Pará, pelo nosso missionário Euclides e a sua esposa Cássia. Aquelas pessoas ali, se eu não me engano, 12 pessoas, são todas de uma família só, meus irmãos. Uma família sendo batizada, naquele local ali, e alegres e contentes por estarem naquela água ali se batizando. A conversão a gente sabe que veio antes, mas ali eles estavam tornando público a confissão de fé deles. E aquela família, para aquela família fazer isso é algo fantástico. É uma família totalmente complicada. Aí tinha alcoolismo, drogadição. É uma família que, conhecida naquela comunidade, sabe aquela pessoa assim que você quer passar longe? Aquela família que você não quer nem chegar perto. Era aquela família ali. Brigões, alguns atrás já tinham sido presos. Família complicada. Mas Deus coloca o nosso missionário lá naquela comunidade e ficou por um tempo sem fruto nenhum. Ele conta que chegou algum momento dele querer ir embora. Ligar cá para a sede e falar assim, não, pastor Samuel, manda para outro lugar, esse negócio aqui não vai dar certo aqui não. Está difícil demais. Mas no tempo do Senhor, através ali de toda a dedicação com evangelismo pessoal, com um pequeno grupo, toda a dedicação, ele foi ganhando um por um naquela família. Ganhando um por um, até chegar esse dia da gente poder participar desse lindo momento. Nós de longe, eu daqui do Rio, quando eu olho para aquilo ali, e a gente que sabia um pouquinho, já tinha conversado com esse missionário, a gente se sente parte daquilo. Sabe por quê? Porque os frutos que são colhidos lá no campo, eles começam a germinar aqui dentro da igreja. A semente começa a germinar aqui, através das orações, através da contribuição, através do incentivo, através do apoio. É aqui que tudo nasce. O missionário que está lá, ele sai daqui. Vocês escutaram a Joyce falando no último domingo, eu creio que ela falou isso. O chamado dela foi aqui em Rio Bonito, no acampamento de promotores. No acampamento. Então as coisas começam aqui no nosso meio. Começam no nosso meio. Por isso temos que estar sensíveis a cada vez mais por tudo que está acontecendo à nossa volta. Estar sensíveis àqueles jovens que nós estamos aí buscando
levá-los para o campo missionário. Estavam sensíveis com aqueles missionários que passaram por nós aqui. Vocês ofertaram, é bom a gente ofertar, mas mais que isso é acompanhar. Mais que isso, eu falo sempre com os missionários, eu falo assim, olha, não deixe de ter o seu relacionamento com seus parceiros, não apenas financeiro, mas principalmente através de oração. Vocês não têm ideia de como que isso daí acalma o coração de uma pessoa quando está passando por dificuldade. Você não tem ideia de como que uma oração sua aqui do Rio de Janeiro, uma mensagem simples sua, para o Robson, que está lá no Ceará, uma mensagem simples. Robson, estou com você, meu irmão. Um grande abraço, lembrei de você ontem, orei por você. E aí o Robson está passando por aquele momento difícil, fazendo os seus questionamentos, e através daquela mensagem, aqui dá uma resposta de oração que ele estava fazendo. Uma mensagem do Senhor diretamente para ele. Então, esse envolvimento, isso tudo faz parte. E de onde que vem os recursos para manter isso daí, minha amiga Mariana? De onde vem tudo isso? De onde vem isso? Isso vem das igrejas. Pode dar continuidade. A importância, eu quis hoje, por ser um dia de semana, a gente pode poder falar um pouquinho sobre isso. A forma como os recursos chegam ali em missões nacionais. A importância do seu PAN, a importância da sua oferta. Você vê ali que o PAN ele é cerca de 52%, não é isso? 51% é o PAN. Né? E a importância da campanha. Uma camisa que você compra, você está contribuindo de alguma forma. Então, tudo isso, ele tem com o objetivo da gente buscar ser transparente, dar continuidade. Minha amiga, isso tudo aí tem o objetivo de a gente ser transparente cada vez mais. E nós somos ali, tem toda essa situação de quase 90% de tudo que chega em missões nacionais é direcionado ao campo. E como que a gente pode falar isso? Por que a gente pode falar isso? Porque nós somos auditados várias vezes ao ano. Tem a auditoria da Convenção Batista Brasileira, tem a auditoria que regula todas as organizações, e tem a municipal, e tem uma que a junta pede para poder fazer. Então, a gente não tem do que se envergonhar. E eu falo para você com toda tranquilidade e com grande alegria no meu coração. Nesses anos difíceis que nós passamos, pandemia, questão social, foram os anos que Missões Nacionais mais avançou. Quem diria que num tempo de crise nós iríamos adquirir uma carreta? E eu falo para você, está quase tudo encaminhando para a gente ter uma segunda carreta no ano que vem. Quase tudo encaminhando para que isso aconteça. Por quê? Porque assim como Paulo falou lá atrás para a igreja de Corinto, existem irmãos que têm alegria e têm o privilégio de participar e se alegram grandemente em fazer parte de tudo isso. E a Igreja Batista Central de Campo Grande é uma dessas igrejas, que a cada vez mais tem buscado formas de se envolver em tudo isso. E por isso que nós temos essa transparência. A gente tem que juntar um dia, vocês aqui, uma turma que quiser ir. Eu sei que muita gente aqui não conhece a sede ainda, pastor. Muita gente aqui não conhece a sede. E eu tenho feito isso com algumas igrejas. Então, geralmente, é até uma questão nossa, geralmente a gente faz isso com aquelas igrejas que não estão tão envolvidas, para a pessoa poder ver e acreditar. Mas é bom a gente fazer com quem já está junto com a gente, os irmãos lá são de vocês. Nós sempre falamos, Missões Nacionais é uma extensão da sua igreja. Os campos missionários, ele é uma extensão da Igreja Batista Central de Campo Grande. Vocês fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Então, minha amiga, cada coisa dessa daí, cada missionário desse, que você vê esses números, não vê apenas com quantidade, mas vê como vidas. Quando você vê ali, 2.000 crianças atendidas. Lembra daquela criança lá no Morro da Mangueira, que tem o seu pai? 12.000 isso, mais de 12.000. Lembra daquela criança que tem ali o seu pai, a sua mãe envolvida no tráfico, mas que tem sido acolhida por um missionário que você sustenta? Lembra daquela criança lá no Vale do Amanhecer, que os seus pais não deixam ela ir para a igreja? Jovens que os pais proíbem de ir para a igreja. Quer que o filho vá para macumba, quer que o filho vá para outras coisas, mas não quer que o filho vá para a igreja. E o missionário, com todo tato, com todo cuidado,
para que também aquele filho não tenha que sair de casa, menor ainda, tem que ir aos poucos, acalmando o coração do jovem que não quer aquilo que a família quer para ele, mas com todo cuidado poder fazer isso. Por isso a importância das nossas orações por tudo que tem acontecido durante todo o ano. Durante todo o ano. Mas ainda precisamos fazer mais. Ainda precisamos, porque cada vez que a gente se envolve com pessoas, mais a gente descobre a necessidade das pessoas. Mais a gente descobre. E a gente descobre que a realidade de muitos desses nossos campos é uma realidade difícil. É uma realidade que muitas dessas pessoas que são atendidas, até então, elas não conseguem ver um futuro. Não conseguem ver algo diferente lá na frente. Mas aí, meu irmão, quando Jesus chega, aquele que muda a realidade. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Lembra da realidade dela, o que Jesus fez com aquela realidade? Lembra dos 10 leprosos? O que Jesus fez com eles? Lembra da filha de Jairo? A realidade que estava ali da morte. E quando Jesus chega, ele mudou todo aquele quadro. É esse Jesus que a gente quer apresentar para essas pessoas. E por isso que a gente conta com a sua ajuda. Por isso que a gente conta com o seu apoio. Por isso a campanha não é apenas para levantar. Os recursos são importantes, sim. Mas onde está o nosso coração, ali também vai tudo, meu irmão. Por isso a importância do nosso envolvimento a poder fazer parte de tudo isso. Para poder mudar a realidade de muitas pessoas que estão sem esperança, que estão mortas espiritualmente. E através do Evangelho de Cristo Jesus, através da nossa vida, elas podem ter uma transformação. Podem conhecer aqueles que um dia nos salvou. E está de braço aberto para poder salvar cada uma delas também. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua bondade de permitir que nós façamos parte daquilo que o Senhor tem feito nos campos missionários do nosso Brasil. Muito obrigado porque, mesmo com as nossas imperfeições, o Senhor possibilita que nós, de forma direta, passamos parte de tudo isso. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa igreja, agradecer pela liderança dessa igreja, agradecer por cada membro dessa igreja. Que as pessoas aqui em volta possam olhar para nós aqui e saber que servimos a um Deus vivo, a um Deus que tem transformado vidas, transformado famílias. Aquilo que tem acontecido nos campos missionários também tem acontecido aqui nessa igreja. Nosso coração se alegra com as notícias de batismo que essa igreja tem realizado cada vez mais. Nosso coração se alegra com cada vez que essa igreja tem se envolvido nas questões não apenas sociais aqui em volta, mas principalmente na causa humana, para que o pecador venha se converter e venha estar aos seus pés, Senhor. Continue usando poderosamente cada membro dessa igreja, que nós possamos entender a nossa condição de que somos agentes de transformação e que o Senhor vive em cada um de nós. Use as nossas vidas. É o que nós te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. E quando as notícias forem chegando, a gente vai passando para vocês. Eu creio, pastor, eu creio que a nova carreta logo, logo vai estar aí. E Deus abençoe que nós vamos parar ela de novo aqui para fazer aquela bagunça santa aqui nessa rua. Obrigado, Rosângela.